E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Nós iremos hoje fechar o ciclo, né? E terminar a elaboração dos vídeos dessa semana. Vamos agora trabalhar a nossa outra disciplina, Introdução à Administração e Marketing. E o nosso conteúdo hoje, que já foi iniciado em sala de aula, é sobre a teoria geral da administração. Nós sabemos que os conceitos administrativos de hoje, assim como todos os conhecimentos humanos, ele vem numa evolução de situações e de princípios que vão se acumulando e vão se adequando às novas realidades, às novas modernidades. É como eu digo direto de sala de aula, pessoal. Quem não conhece o passado não tem futuro. Então, é necessário, para entendermos a administração moderna, estudarmos as bases da administração moderna, ou seja, os princípios e as teorias que serviram como construção para a administração que nós estudamos no momento. Hoje, dentro dessa perspectiva, vamos fazer um breve resumo sobre a administração clássica, com foco na administração científica, certo? São teorias do século passado, próximo de 1900, que surgiram diante de uma verdadeira revolução industrial que existia no mundo. O mundo estava produzindo cada vez mais, estava acumulando cada vez mais capital, que era reinvestido em novas produções. E diante do crescimento extraordinário das fábricas e de todo o comércio ligado às mesmas, era necessário se formar novos conceitos administrativos para controlar, melhorar e diminuir custos da produção. Vamos iniciar e trazer os nossos cartazes de hoje. Vou pegar minha régua aqui de auxílio. Vamos começar pelos desdobramentos do que a gente chama da abordagem clássica. A abordagem clássica da administração, ela teve início com duas grandes teorias que se desenvolveram em continentes diferentes. Uma nas Américas, nos Estados Unidos, outra na Europa, na França. E os dois pensadores, eles revolucionaram a forma de se administrar desde aquela época. E eles são até hoje referência para boa parte das formas de produção que utilizamos ainda hoje. Vamos lá para eles? Nós temos aqui a administração científica, cujo principal pensador era Frederick Taylor, certo? Aqui a foto dele, pessoal, para quem tem a curiosidade de saber quem era o rapaz. E toda a teoria dele tinha como ênfase, tinha como principal foco as tarefas executadas dentro das fábricas. Ele foi realmente uma pessoa que revolucionou a forma de se fabricar novas mercadorias. Ao mesmo tempo, ou próximo, né, no contexto histórico, nós temos um rapaz aqui, o Henry Fayol, que ele trouxe para a nossa apreciação a teoria clássica. Ao contrário de Taylor, aliás, ao contrário não, de forma complementar a Taylor, a ênfase de Fayol era a estrutura. Enquanto um se preocupava com as tarefas da fabricação, o outro se preocupava mais com a estrutura física e operacional da fábrica para poder fabricar as mercadorias diversas, certo? Eles tiveram formas diferentes de elaborarem e de difundirem as suas teorias. O nosso foco da aula de hoje é a teoria científica, que é encabeçada, né, o seu principal pensador é Frederick W. Taylor. Taylor, ele foi um trabalhador, né, das fábricas dos Estados Unidos, e ele, no início do século, começou a perceber que as fábricas elas eram totalmente desorganizadas em relação à fabricação. Ele percebeu que o meio de produção ele era, como eu falei, desorganizado, os próprios patrões não sabiam como se fazia as tarefas e como os seus subordinados faziam as tarefas, e a remuneração também era totalmente desmotivadora
para os trabalhadores, certo? E também não era benéfica para o patrão. Então, ele começou a repensar as fabricações e teorizou a administração científica. Mas o que é a administração científica em si? Na verdade, gente, ele começou a inserir na administração a ciência. Ele passou a ter como prioridade total nas funções administrativas a base científica. Nada mais poderia ser de improviso, nada mais poderia ser de achismo, nada mais poderia ser do pensamento individual. Ele, na verdade, trouxe os princípios de que se não pode ser provado pela ciência, não pode ser utilizado. Daí o nome, administração científica, certo? Vamos trazer para cá novamente. A administração científica, baseada nos princípios, né, de Taylor, ele nos traz algumas situações básicas que foram elaboradas por Taylor, na época. E o primeiro deles é o princípio do planejamento. Como eu falei, no princípio do planejamento, Taylor, ele simplesmente abandonava toda situação que não fosse científica, que não fosse comprovada, que ele não conseguisse comprovar cientificamente que era eficiente e eficaz aquela situação. Então, no planejamento das fábricas, ele retirou o empirismo, retirou o achismo, nada de improvisações dentro da fabricação, e não deixou mais que os funcionários fizessem as suas tarefas de acordo com o que eles queriam fazer, como era antes. Cada funcionário fazia do seu jeito, e ele simplesmente saiu pegando as funções, as atividades, e pegou item a item do que era feito e fez um roteiro de produção que tinha que ser respeitado por cada funcionário, certo? No segundo item da administração científica, nós temos o princípio de preparo dos trabalhadores. O que é que Taylor quer dizer com isso? Taylor, na verdade, gente, ele fez um levantamento das virtudes e das características dos trabalhadores na fábrica na época, para poder direcionar eles à melhor atividade possível, diante das suas características, de modo que fosse mais fácil cobrar a produtividade e disciplina de cada trabalhador. Então ele, de forma científica, ajustou as qualidades dos seus trabalhadores às funções dentro da fábrica. E ele também é um dos precursores, né, junto com Henry Ford, com o próprio Fayol, entre outros, da produção em massa, da divisão do trabalho, como a gente vai ver mais na frente, certo? Princípio do controle. Taylor, ele tinha uma supervisão muito rígida em relação ao trabalho que era executado dentro das fábricas. E dentro dessa rigidez, ele cobrava toda a efetividade do trabalhador dentro de um racionalismo que dividia as tarefas de modo que você conseguisse produzir o mais rápido possível determinada mercadoria, certo? Como eu estava dizendo, ele foi um dos que dividiu, especializou o trabalho dentro das fábricas. Porque o que acontecia antes? Para se fabricar determinado item, o mesmo trabalhador iniciava a fabricação do começo ao fim. Então dava margem para a pessoa fazer aquela fabricação de acordo com o que ele achava correto, de acordo com a velocidade que ele achava correto, a forma de manejo das máquinas, das ferramentas que ele achava correto. E Taylor, através do controle e do preparo dos trabalhadores, ele passou a dividir as tarefas de modo que cada trabalhador ficasse o dia todo fazendo a mesma coisa. No final, as partes individuais que eram feitas por trabalhador eram montadas no produto final. Como, por exemplo, vocês viram no nosso filme Tempos Modernos que nós passamos, que ele passava o dia todo fazendo a mesma peça. Isso aí é um princípio que foi iniciado por Taylor e foi
lógico, né, aperfeiçoado mais na frente diante dos novos princípios administrativos. Vamos voltar aqui? Princípio da execução. Esse princípio da execução está muito ligado ao controle. A execução das tarefas tem que ter um modelo bastante rígido de operação. Se, por exemplo, para você fazer mais rápido uma peça em menos custo, você tiver, por exemplo, que usar a ferramenta no braço direito e nessa posição, Taylor não deixava que o trabalhador fizesse de forma oposta. Isso aí era rigidamente controlado, de forma a disciplinar o trabalho, de modo que o trabalhador se cansasse menos, produzisse mais e em menos tempo, gerando mais lucro para a empresa. Por falar em lucro, sabe qual era o objetivo da administração científica? Vamos lá? A administração científica cuida dos padrões de produção, padronização de máquinas e de rotinas para execução de tarefas e prêmios de produção para incentivar a produtividade. O objetivo de Taylor era assegurar o máximo de propriedade para o patrão e o máximo de prosperidade para o empregado. Na visão de Taylor, se a empresa produzisse mais em menos tempo e com mais qualidade, o empresário poderia ganhar mais dinheiro, ter mais lucro e, através dessa lucratividade maior, aumentar também o salário dos trabalhadores para que eles tivessem uma vida mais digna. Esse princípio lógico, ele é utilizado até hoje, certo? Com as adequações às modernidades, certo? Dentro dessa perspectiva, Taylor, ele iniciou o que a gente chama de ORT, Organização Racional do Trabalho. Racional. O que é algo racional, pessoal? É algo que vem da razão, vem do experimento científico, vem da comprovação científica. Quando eu digo racional, não é algo que seja, talvez, ou achismo, ou empírico, ou que não se possa comprovar. Ele era muito ligado à comprovação científica, tanto é que deu nome à sua teoria, certo? E a ORT, ele serviu como ferramenta para a total padronização do trabalho na fabricação, desde a época da administração científica. E como é que se fazia a distribuição da organização racional do trabalho? Taylor tinha premissas, princípios bastante ligados e bastante específicos para fazer com que o trabalho fosse feito de forma mais racional possível. E vamos ver agora aspectos principais da organização racional do trabalho. Primeiro, análise do trabalho e o estudo dos tempos e movimentos. Estudo da fadiga humana. Vamos iniciar por esses dois, tá, pessoal? Um está ligado ao outro. O que é a análise e o estudo dos tempos e movimentos? Taylor, ele, observando o trabalho dentro do chão de fábrica, ele passou a cronometrar quanto tempo cada trabalhador levava para terminar suas tarefas. E quais são os procedimentos que ele utilizava e ferramentas para poder terminar aquela tarefa. E ele percebeu que os trabalhadores eles faziam muitas atividades baseado no colega. O colega fazia daquela forma e o trabalhador continuava repetindo o que o colega fazia. E muitas vezes eles se juntavam para produzir menos. Poxa, professor, produzir menos? Vamos raciocinar o seguinte. Eu até falei isso já em sala de aula, hein? Se uma empresa com 50 funcionários consegue fazer 1000 itens de determinada mercadoria por dia, certo? E a pessoa afasta metade desse pessoal, ficam 25, e os mesmos 25 conseguem fazer os 1000 itens, o que é que leva a crer? Raciocínio. Se 50 fazia 1000 e 25 também fazia 1000, isso quer dizer o quê? Que os 50 eles estavam produzindo menos
do que poderia produzir. Lógico que isso é um dos argumentos, né? Tem outras situações que ele poderia analisar. Mas vamos ter como foco essa primeira premissa, certo? Ele percebeu que os trabalhadores eles se uniam para trabalhar o mínimo possível para evitar a exaustão. Então foi o que ele fez? Ele padronizou, fez um verdadeiro mapa dentro das fábricas, dizendo exatamente o momento, o local e a ferramenta que você iria utilizar para poder fazer aquela fabricação. E ele fez isso, como eu falei, através do estudo dos tempos e movimentos. E esse estudo serviu também para analisar a fadiga humana. Ele começou a perceber até que ponto os trabalhadores conseguiam trabalhar sem se exaurir, sem ficar exausto do seu trabalho. Então ele conseguiu, só nesses 2 itens, o rendimento máximo dos seus trabalhadores, certo? Além disso, ele fez a divisão e especialização do trabalho, junto com o desenho de cargos e tarefas. Esses princípios, gente, eles são utilizados até hoje nas empresas modernas. Taylor, na verdade, ele dividiu, especializou o que cada um iria fazer dentro da empresa. E não só ele fez isso na prática, mas ele também fez o desenho completo, o fluxograma que a gente fala hoje, do que você deveria fazer, que é o que a gente chama de desenho de cargo. Então não tinha como o trabalhador fazer diferente. Ele tinha cronometrado o seu trabalho, o seu rendimento através do estudo do tempo e movimentos. O empresário sabia que ele podia render mais, porque existia o estudo da fadiga humana. Além disso, era específico e especializado o trabalho de cada um, e isso era desenhado para que você entendesse exatamente o que tinha de se fazer, certo? Além disso, continuando o nosso trabalho, ele trabalhou com incentivos salariais e prêmios por produção, que isso levou ao próximo conceito que eu vou explicar com mais calma, que é o conceito de homo economicus. Eita, que palavra estranha, professor. Vamos lá. Homo é ser humano, econômicos está ligado a dinheiro. Para Taylor, o ser humano ele só se motivava exclusivamente pelo pagamento de salário. Lógico que as diversas teorias posteriores a Frederick Taylor comprovaram que isso não é de todo verdade, né? Que o ser humano ele se motiva por muitas outras coisas além do próprio salário. Mas na época, o pensamento que se tinha era esse. Então, as premiações e os pagamentos por produção eram extremamente necessários na cabeça de Taylor, e ainda são até hoje, né, vocês sabem disso, para que o homem sempre continuasse produzindo cada vez mais. Daí o nome de Homo economicus, certo? Além disso, ele também se preocupou com as condições ambientais de trabalho, padronizou métodos e máquinas dentro da fabricação e instaurou uma supervisão bastante rígida e próxima do trabalhador, certo? Vamos resumir agora para nós encerrarmos a nossa aula com o nosso último item. E veja que raciocínio genial de Taylor. Aproxima aqui, por favor. Ele, através da análise dos estudos, né, dos tempos e movimentos, ele conseguiu limitar e explorar a fadiga humana até que ponto o trabalhador poderia ir. Baseado nisso, ele dividiu e especializou o trabalho para que cada um faça a mesma coisa o dia todo, desenhou para que todo mundo entendesse o que tem que ser feito, começou a fazer incentivos salariais para pagamento, que transformou o conceito de homo economicus, uma vez que na cabeça dele o homem só se motivava através de pagamentos salariais. Mas para que tudo isso funcionasse, ele tinha que dar condições ambientais de trabalho, porque não tinha como fazer sem a estrutura da própria fábrica, não tem como você produzir sem um mínimo de estrutura física para isso. E, dentro desse contexto, ao dar a estrutura física, ele padronizou os métodos e máquinas. Deixou a fábrica totalmente padronizada de canto a canto. Não só o trabalho humano, mas também o trabalho das máquinas e os métodos diversos. E para que tudo isso funcione, supervisão. Uma supervisão rígida, próxima,
Uma supervisão que fica próximo do trabalho e que simplesmente acompanha e corrige, se for o caso, do trabalhador não estar fazendo conforme as diretrizes da empresa. Gente, esse princípio revolucionou o mundo. E, apesar de existirem várias críticas à teoria de Taylor, que vai ser o objeto da pesquisa de você mais na frente, as críticas em relação à teoria científica, ele é um dos principais expoentes da administração moderna, principalmente na área de produção. Certo? Vocês vão escutar muito falar sobre ele ainda, tá, pessoal? Eu encerro por hoje a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei em direito, também é de coração. Abraço a todos e até a próxima. Tchau.